Olá, eu sou a professora Nayara Malheiros Caruso e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de voleibol. A minha especialização foi em treinamento esportivo, eu tenho mestrado na área do desempenho humano e atualmente faço doutorado na área da psicologia do esporte. A minha experiência com o voleibol, ela vem desde os 10 anos, que eu iniciei, né, uma vida de atleta. Fui até os 21 anos como atleta, entre o voleibol de quadra e o voleibol de praia. E desde então eu trabalho com o voleibol, trabalho com voleibol já tem 8 anos, em escolinhas esportivas e com treinamento esportivo de vôlei de praia. Hoje nós vamos ver então a unidade 1. E ela começa falando, então a gente tem que pensar, por que eu tenho que estudar voleibol? Então, quais são as verdadeiras ferramentas que o voleibol pode servir para nós? Então, a primeira forma é que a gente tem que pensar que a educação física escolar, o voleibol é um conteúdo da educação física escolar. Então, ela tem as suas intencionalidades e objetivos que se diferenciam a partir das expectativas e necessidades dos seus praticantes. Então, ela está, sim, elencada nas diretrizes escolares, então ela faz parte desse conteúdo programático. O voleibol ele pode ser utilizado em principalmente 3 áreas, que de acordo com Bojiquian e Bojiquian, a gente vai seguir, que pode ser utilizado na área do saúde e lazer, na área da educação e na área competitiva. Então, em que momento, de que forma pode ser usado na saúde e no lazer? Então, o objetivo no aspecto saúde e lazer é oportunizar alegria e prazer com a prática. Então, aqui, o que a gente quer proporcionar de verdade para o praticante, por meio do voleibol, é uma prática satisfatória, é uma prática realmente voltada para o seu lazer. Então, joga-se buscando autossuperação, então a gente deixa a superação do adversário em um segundo plano. Aqui não objetiva-se a extrema competitividade, e sim uma autossuperação, no sentido de que o praticante consiga superar-se ou consiga melhorar as suas próprias habilidades. É possível aqui, então, minimizar o rigor e a cobrança sobre as regras oficiais, oportunizando adaptações em busca de um volume maior de jogo. Então, aqui a gente não quer exatamente a aplicação de regra, mas sim deixar o jogo de uma forma mais prazerosa. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com um grupo de idosos ou um grupo de crianças menores, eu vou adaptar o tamanho da bola, posso adaptar o tamanho da rede, posso deixar um kick na bola, posso permitir mais de um toque para uma pessoa, posso aumentar os toques para a mesma equipe. Então, a gente vai adaptando o jogo de uma forma que a gente tenha um volume de jogo, ou seja, que os alunos consigam, de fato, participar e ter prazer com essa prática. Em relação ao campo educativo, então, aqui evita-se a seletividade e tem a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo com formação para a cidadania. A gente prioriza nessa área o desenvolvimento físico-motor, cognitivo, afetivo e social. No âmbito social, por exemplo, o esporte como função pedagógica ressalta a disciplina, o respeito, a hierarquia e as regras, e além da solidariedade e espírito de equipe, que são inerentes ao convívio coletivo. Então, a gente está falando de um esporte que educa. Pode ser o voleibol, pode ser o basquete, pode ser o handebol, o futebol, assim como as demais modalidades. Então, a gente fala de um esporte que vem para educar. É o esporte em que a criança vai aprender a conviver em grupo, é o esporte que pode ensinar que a criança ela tem regras a seguir e que ela tem uma hierarquia a seguir. Então, o esporte, nesse âmbito, ele vem nesse sentido, de agregar educação, de fato, para a criança. Por fim, a gente tem a competição, que na verdade, quando a gente fala de esporte, ou quando a gente pensa em voleibol, talvez esse seja o principal aspecto que vem à nossa mente. Até por conta da mídia, do esporte que vem aparecendo para a população, é a competição máxima. Então, são os jogos oficiais, são a Liga Mundial, a Superliga, que
que a gente vem acompanhando, mas a competição ela é apenas uma dos âmbitos que o esporte vai estar inserido e que então o voleibol vai estar inserido. Então aqui a gente está falando propriamente do esporte de rendimento e que ele pode ser caracterizado como profissional e não profissional. Profissional quando tem alguma renda envolvida nesse caso. E o objetivo no aspecto competitivo é buscar o máximo rendimento do indivíduo. Prioriza-se a padronização, sincronização e maximização por meio de exaustivas repetições que buscam a perfeição e a superação de limites. Então, aqui sim a gente quer um rendimento máximo. E para que eu atinja esse rendimento, eu preciso de muita repetição, porque aqui a gente prioriza, de fato, o gesto técnico. O gesto técnico que tem que estar na sua mais alta performance. Bom, falado então o porquê, né, explanado um pouquinho do porquê estudar o voleibol, a gente pode inclusive fazer uma dinâmica em que vocês podem fazer uma busca rápida na internet, buscando aqui o voleibol tem sido estudado. Então vocês vão ver uma série de artigos às quais o voleibol está sendo estudado e a gente vai encontrar bastante coisa, principalmente em relação ao aspecto educacional e o aspecto competitivo. E aí, depois que a gente pensa o porquê que eu tenho que estudar o voleibol, é importante que a gente tenha em mente qual é a idade ideal para aprender o voleibol. Ou seja, qual é a idade ideal que nós vamos ensinar o voleibol. Qual é o grupo de pessoas, qual é o grupo de alunos que nós vamos estar trabalhando. Então, a gente tem que pensar que a primeira fase do treinamento a longo prazo, ela consiste em ampliar a base motora da criança, desenvolvendo as suas capacidades coordenativas. E não se assustem ao utilizar a palavra treinamento, porque quando a gente fala de treinamento, nada mais é do que treinar alguma habilidade motora. Então, eu não estou falando de um treinamento de alto rendimento, estou falando simplesmente de um treinamento de uma habilidade motora, que é o que a gente faz de fato com as crianças na educação física escolar. Então, essa fase ocorreria dos 6 aos 10 a 12 anos, na qual seria mais indicada, por exemplo, uma escola esportiva ao invés de uma escolinha específica do voleibol. Isso a gente vai falando de um contraturno. Mas é importante então que a gente tenha isso em mente. Nessa primeira fase, ou seja, dos 6 aos 10, é a fase do ensino fundamental 1, ou seja, que vai abarcar do 1º ao 5º ano, mais ou menos. Então, eu não tenho que trabalhar o voleibol, de fato. Eu tenho que trabalhar as habilidades motoras. Então, eu vou estar trabalhando essas habilidades motoras que, para mais tarde, elas sirvam de base para os esportes que a criança vai aprender nas próximas séries. Então, em média, as meninas deveriam entrar em contato com o ensino dos fundamentos no voleibol no período entre 11 e 13 anos, e os meninos dos 12 aos 14 anos. Ou seja, a gente pode, falando em seriação, isso seria mais ou menos no 7º ano, para que a gente pegue uma média entre os meninos e meninas, a gente poderia começar a trabalhar o voleibol a partir do 7º ano. Ou seja, no ensino fundamental 2. Então, mas e no 6º ano, que eu vou trabalhar, professora? No 6º ano, você pode começar a trabalhar a iniciação ou o voleibol. E aí, a gente vai ver isso mais pra frente, nas próximas unidades. Mas aqui, então, eu não tenho que ainda trabalhar toque, manchete, enfim, os fundamentos do voleibol. Eu posso trabalhar uma iniciação de esporte com rede, que isso vai facilitar depois o nosso trabalho, o nosso ensino do voleibol. Então, aqui é um momento muito interessante, pois o brusco crescimento traz para o indivíduo, na maioria das vezes, uma falta de sinergia nos movimentos, que até bem pouco atrás eram realizados com fluidez. Então, por que também nessa fase? Aqui a criança está passando pelos seus segundos tirão de crescimento. Então, é importante que a gente ensine o voleibol nessa fase.
a criança ela vai estar ávida por novas vivências e estimulações na busca de um reequilíbrio. Porque antes ela fazia determinadas atividades de forma até que consideravelmente coordenada. Depois que ela passa pelo segundo estirão de crescimento, ela é como se ela tivesse que reacostumar com as novas extremidades, as novas proporções que seu corpo atingiu. Então, ela passa por um período de descoordenação. Ou seja, nesse período, ela está num ótimo momento, ela está buscando essa coordenação novamente, ela está buscando esse reequilíbrio motor. Mas, dos 6 aos 12 anos, acontece esse momento de prontidão esportiva. Então, é importante que se desenvolva as habilidades motoras fundamentais. Então, estamos falando que vou começar, é indicado na literatura que a gente comece a ensinar o voleibol a partir dos 12 anos. Mas e antes disso? Então, mais uma vez, antes disso, é importante, é de extrema relevância que desenvolva essas habilidades motoras fundamentais. Então, é o correr, é o quicar, é o lançar, é o saltar. Habilidades motoras fundamentais que mais para frente serão combinadas e refinadas para a execução de habilidades motoras técnicas, como o ataque, como a cortada do voleibol, por exemplo. Então, crianças devem vivenciar nessa fase o maior número de atividades motoras na busca da formação de um repertório motor rico. Então, o nosso papel enquanto professor nessa fase é proporcionar para crianças diferentes experiências para que ela possa ter um repertório motor que vai facilitar a sua execução nas habilidades motoras específicas dos esportes. E outro fator que reforça para que o voleibol seja ensinado após o estirão de crescimento é o desenvolvimento social, que mostra indivíduos mais propensos a aceitar atividades que requerem sociabilidade, pois a fase egocêntrica já foi superada. Então, aqui, as crianças têm, quando a gente fala de desenvolvimento cognitivo nessa fase, Piaget ele reforça que até mais ou menos aos 10 anos, a criança ela ainda tem uma fase muito egocêntrica. Então, é difícil para que ela conviva de fato em grupo e realize atividades cooperativas. E o voleibol, além de uma atividade competitiva, ela é cooperativa também. A gente precisa dos outros colegas para que a gente realize, de fato, os 3 fundamentos que são necessários. Então, aqui, essa fase egocêntrica, ou seja, esse desenvolvimento social, ele já está acontecendo também. Bom, então, é mais ou menos nessa fase, a partir dos 12 anos. Quando a gente fala em relação à seriação, a partir do 7º ano do ensino fundamental 2. Então, já vimos o porquê estudar voleibol, já vimos em que idade é ideal que se ensine voleibol, e agora a gente vai ver como de fato eu vou ensinar o voleibol. Quando a gente pensa em ensinar alguma modalidade esportiva, o que a gente tem que pensar são quais são as características dessa modalidade. Como eu vou estar ensinando, o que eu estou ensinando. Então, a primeira coisa que nós temos em mente é que o voleibol é uma atividade composta por várias habilidades motoras específicas e que, diferentemente dos demais esportes, não permitem a retenção da bola por parte do praticante. Então, aqui, o indivíduo ele não tem o tempo de segurar a bola, olhar para o lado e pensar o que ele vai fazer, tomar essa decisão. Essa decisão ela tem que ser tomada muito mais rápida. Então, essa é uma das principais características que diferenciam o voleibol das demais modalidades. Ou seja, o processo de decisão é diferente dos demais esportes justamente por não permitir essa retenção de bola. Então, a gente vai ter que trabalhar de uma forma um pouco diferente que a gente vinha trabalhando nas demais modalidades com bola. E aí a gente pode pensar, pode refletir. É válido aprender a dar manchete contra a parede ou em exercícios estáticos com um companheiro? E a resposta: essa manchete só terá serventia se utilizada na mecânica do jogo.
Então, como eu vou ensinar um aluno a dar manchete se eu utilizar somente exercícios na parede? Não que eu não possa fazer isso, mas essa manchete na parede ela é parte de um processo pedagógico e não reflete o processo todo. Então, essa manchete, ela faz parte de uma mecânica em que eu tenho uma instabilidade, eu nunca sei onde essa bola vai, e eu tenho um determinado local para lançar essa bola. Então, essa manchete fundamento, ela não é o fim, ela é um instrumento do voleibol. Eu não posso trabalhar a manchete como um fim, como uma finalização. Ela é apenas uma parte do voleibol. Então, o exercício estático, ele não vai contemplar, por exemplo, a manchete como um todo. Porque no jogo, essa manchete ela não é realizada de forma estática. E quando a gente fala nesse sentido, temos que pensar em metas de processo e metas de performance, que é o que nos fala a teoria da aprendizagem. E nesse sentido, a gente tem a habilidade-alvo, um comportamento-alvo e um contexto-alvo, no qual eu vou atingir. Essa habilidade-alvo vai ser o fundamento que vai ser ensinado. Nesse caso, no nosso exemplo, a manchete. O comportamento-alvo é um grau de proficiência que eu quero atingir. Então, qual é o grau de proficiência que eu quero atingir? O padrão motor da manchete, que ele já é pré-estabelecido, que são aquelas figuras que vocês terão no livro. Então, eu já tenho um padrão de movimento, e é esse grau de proficiência que eu quero atingir. Esse é um comportamento-alvo. Mas, além da habilidade-alvo, que é a manchete, além do comportamento-alvo, que é o padrão do movimento que eu quero atingir, eu tenho um contexto-alvo, que eu tenho que pensar em que condições que eu quero que esse aluno realize essa manchete. Se eu quero que ele realize a manchete durante um jogo, e que eu tenha um volume de jogo, é por isso a resposta do slide anterior. É por isso que eu não posso deixar essa manchete somente num contexto estático. Porque o meu contexto-alvo não é assim. O contexto-alvo que eu quero que ele realize a manchete pode ser o jogo. E o jogo, ele não ocorre de forma dinâmica? Sim. Então, como ele ocorre de forma dinâmica, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ensinar essa manchete também de forma dinâmica. E aí, quando a gente pensa em como ensinar, a gente vai falar de um processo metodológico, baseado em Bourdieu. E aí, são como as habilidades motoras têm o objetivo de obter a precisão da execução do participante, opta nessa metodologia pela ênfase na mecânica. Então, vamos trabalhar numa metodologia tecnicista? Não, de forma alguma. Mas a gente tem que trabalhar de forma a alcançar aquele grau de proficiência que falamos logo no slide anterior. Então, eu tenho sim um comportamento-alvo, eu tenho um padrão de movimento para atingir. Né? Senão, qual é o meu objetivo enquanto professora ao ensinar uma habilidade motora? Então, eu tenho sim um objetivo a atingir. E nesse sentido, nós vamos utilizar esse processo metodológico que vai dividir em 5 partes, em 5 etapas. Então, a primeira parte, quando eu for ensinar um fundamento, eu tenho que apresentar esse fundamento para o meu aluno. Depois, a gente vai passar por uma sequência pedagógica. Vamos passar na terceira etapa por exercícios educativos ou formativos. Na quarta etapa é a parte da automatização do movimento. E, por fim, chegaremos à aplicação do fundamento à mecânica do voleibol. Então, toda vez que eu for ensinar um fundamento, eu vou passar pelas 5 etapas. Quando que eu passo por um novo fundamento? Quando eu chegar na etapa de aplicação do fundamento, a mecânica do jogo. Então, comecei a ensinar o toque, vou passar pelas 5 etapas. Vou ensinar manchete, vou passar pelas 5 etapas e assim sucessivamente. Então, eu sempre vou utilizar essas 5 etapas de um processo para que depois eu passe a ensinar um novo fundamento.
Então, a primeira parte é a apresentação da habilidade. E ela tem a finalidade de dar ciência da importância do movimento que vai ser aprendido. A gente pode fazer isso por meio de demonstração nossa, enquanto professor, ou demonstração de algum aluno que já tem alguma experiência com a modalidade. Posso fazer um trabalho pedagógico no sentido de busca de vídeos, busca de imagens, e aí então a gente vai conhecer e vai apresentar para os nossos alunos por que ensinar o voleibol, por que ensinar esse fundamento, perdão. Então, em que momento do jogo que ele é utilizado, como ele é realizado, qual são que partes do nosso corpo que são que utilizam, que realizam esse movimento. Então, a gente vai, de fato, apresentar. E essa fase é uma fase muito curta. Então, claro, se vocês quiserem fazer um trabalho mais pedagógico, pode utilizar, então, uma aula. Um trabalho de busca na internet, um trabalho de imagem, algo nesse sentido. Senão, vai ser uma conversa no início da aula e que ela pode ter um tempo mais reduzido. Passada a apresentação da habilidade, a gente vai para a sequência pedagógica. Então, aqui não caracteriza-se como sinônimo do método sintético-analítico, que vocês já devem ter visto em esportes coletivos. Aqui é realizado com um número mínimo de repetições para compreender o processo de concatenação do movimento. Então, sim, nós podemos segregar o movimento de forma a ensiná-lo como um todo. Porém, por que não é caracterizado como sinônimo do método analítico sintético? Porque no método analítico, eu teria que fazer parte, para depois juntar todas essas partes. Aqui não. Nós vamos fazer de forma que eu ensino uma parte e já agrego a uma segunda parte e assim sucessivamente. Então, a diferença do método analítico para esse método é que no método analítico eu faria partes separadas para que depois, no final, eu juntasse todas elas. Aqui na sequência pedagógica, eu vou fazer uma parte, assim que o aluno aprendeu, eu já agrego uma segunda parte. Eu não isolo essa que já foi aprendida. Então, essa é a principal diferença. E por que com um número mínimo de repetições? Porque aqui eu só quero que o aluno compreenda o movimento como um todo. Não é o meu objetivo ainda que ele automatize. Isso vai ficar para uma segunda fase, uma outra etapa do processo pedagógico. Então, depois que o aluno aprendeu que ele tem a noção geral, ele teve a noção geral do movimento, a gente passa para a terceira etapa, que são os exercícios educativos e formativos. Não deve ocorrer a automatização até esse momento. Justamente, como falamos, na sequência pedagógica não vai ser realizado um número de repetições que permita que o aluno automatize esse movimento, porque a formação de engramas fracos permitirá que eles sejam modificados. Então, vamos pensar num modelo de corrente, que já já a gente vai mostrar isso para vocês. Se eu tenho uma corrente um pouco mais fraca, eu consigo arrebentá-la, para que então eu solde da maneira correta. Se eu tenho uma corrente muito forte, eu não consigo arrebentar ela. Então, é mais ou menos nesse sentido. Eu tenho que permitir que o aluno ainda tenha engramas fracos, ou seja, que ele ainda não tenha automatizado esse movimento, porque isso vai permitir que eu consiga corrigir, e que é o que acontece, é o objetivo dessa terceira etapa. Então, essas correções, de fato, é o objetivo nessa fase. Eu vou corrigir, posso corrigir uma parte específica do movimento, posso daí fazer em forma de circuitos, posso fazer em forma de estações, enfim, vai ser a estratégia metodológica de cada professor. Depois, então, de ter corrigido, é que vamos passar para o processo de automatização. Então, aqui sim é um processo de fixação que exige repetições de exercícios com sequências motoras. Então, aqui o aluno vai repetir de algumas formas e, importante, de formas variadas. A gente vai permitir que ele faça esse movimento repetidas vezes, mas que ainda assim não se torne algo muito maçante. Por quê? Eu posso fazer ele repetir de várias formas.
inclusive de forma lúdica, de forma que ele pense que ele está brincando. Mas, na verdade, o que eu quero, o meu objetivo enquanto professor, é que ele repita esse movimento algumas vezes. E depois então, a nossa última fase, para que a gente possa passar para um novo fundamento, é a parte da aplicação. Então, aqui também não é sinônimo do método global, ou seja, o aluno não vai jogar e aprender por meio do jogo. Eu vou estar aplicando esse fundamento que ele aprendeu, ou que ele teve uma noção geral, na mecânica do jogo. E é por isso que a gente não trabalha de forma tecnicista, é por isso que esse método não é analítico sintético. Ele é um processo associativo, e já logo mais falaremos sobre ele também. Então, recomenda-se dar importância à boa execução, primeiro como se fossem habilidades fechadas, para que logo que possível torná-las progressivamente abertas, como de fato são. Então, eu vou trabalhar com o meu aluno de forma fechada, ou seja, manchete na parede, para que logo mais eu trabalhe de forma aberta, no sentido de ter muitas variabilidades. Vou começar com exercício em dupla, vou começar depois com exercícios em trios, vou começar com exercícios sobre a rede, para que então ele tenha uma variabilidade, que é o que o jogo apresenta para ele. E aí então eu aumento a progressividade e essa variabilidade desejada. Então, dificilmente um único método, analítico ou global, atenderá às necessidades reais do processo ensino-aprendizagem. Por isso, sugere-se que essas técnicas sejam apresentadas por classes, pela classe A, B e C. A classe A são condições de execução simples. A B são condições variáveis, porém previsíveis e antecipáveis. E a C são situações reais de jogo com condições variáveis e imprevisíveis. Vamos pensar por que o voleibol é ensinado de forma diferente dos demais esportes? Porque os demais esportes eles advêm de habilidades motoras fundamentais. Então, as crianças elas aprendem a correr, a quicar e a lançar desde dos 5 anos de idade, desde do ensino infantil. Já as habilidades motoras do voleibol, elas são construídas. Então, nada do que a criança fez naquela fase que nós comentamos anteriormente sobre criar um repertório motor rico, elas não vão, de fato, contribuir para a construção dessas habilidades motoras fundamentais diretamente. Por quê? Qual é a habilidade motora fundamental que se parece com uma manchete? Então, a gente vai construir a manchete no aluno. Nesse sentido, é que a gente sugere, então, esse método progressivo, que foi o que apresentamos para vocês. E por que essas condições, essas técnicas apresentadas por classes? Por quê? O que é uma condição de execução simples, por exemplo? Vamos continuar no exemplo da manchete. Uma condição de execução simples de uma manchete pode ser uma execução na parede. Execução simples. Então, ele sabe o que vai acontecer. Depois a gente pode passar por uma condição variável, porém previsível e antecipável. Então, essa manchete que o meu aluno estava fazendo na parede, agora eu posso colocar um exercício em duplas e pedir para que eles realizem uma manchete para o lado direito e depois para o lado esquerdo, de uma bola lançada pelo seu colega. Então, é uma condição variável, então ele está variando a sua execução, perna direita, perna esquerda na frente, porém, ela é previsível, porque eu já avisei ele que vai acontecer dessa forma, e com isso ela é um pouco antecipável. Então, o aluno consegue se antecipar para essa situação. E aí, depois de dominada essa situação, a gente passa para a condição C, que são situações reais de jogo, com condições variáveis e imprevisíveis. Então, nesse sentido, agora eu posso falar para o meu aluno, olha, agora você não vai avisar onde a bola vai. Você pode jogar para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás. Então, eu já consigo tornar essa situação mais real de jogo. É isso que acontece. Na situação de jogo, é imprevisível. O meu aluno ele não consegue normalmente se antecipar para o que vai acontecer, porque eu não sei aonde o meu adversário vai jogar essa bola. Então, aí a gente consegue aumentar a progressividade de execução, passando então por essas classes A, B e C.
Agora a gente vai ver, então, mais especificamente sobre cada uma dessas etapas. Nessa apresentação de habilidade, o professor deve mostrar o fundamento que será ensinado, a técnica de execução, qual a sua utilidade dentro do jogo e por que é importante a executá-lo com perfeição. Então, como eu falei anteriormente, eu vou de fato mostrar para o meu aluno o que é o toque, como vai ser realizado esse toque. Então, por que é importante executá-lo com perfeição? Só porque é bonito? Só porque eu quero que você faça? Não. Na verdade, no voleibol, a gente tem algumas regras que norteiam a execução desse movimento. Então, por exemplo, o toque. Se não for bem executado, isso pode gerar uma falta que é ponto do adversário. Então, eu tenho falta de 2 toques, eu tenho falta de condução no voleibol. Então, se não for muito bem executado esse movimento, isso pode gerar um ponto para o adversário. Então, é importante que o aluno tenha essa consciência para que ele tenha, então, talvez uma motivação um pouco maior para aprender esse fundamento. E aí, nesse sentido, Gentili afirma que o aluno, ao formar a ideia geral do movimento, melhora o seu estado de alerta, ou seja, chama atenção e busca um nível ótimo de ativação e tempo de reação. Por isso que é importante que o aluno tenha essa noção do que vai aprender. Porque senão, se o aluno não souber o movimento como um todo, se ele não souber aonde ele quer chegar, como ele vai saber qual caminho ele vai tomar? Então, o aluno ele tem sim que saber qual é o objetivo geral dele, qual é o objetivo final, onde ele tem que chegar, para que isso facilite o caminho que ele vai tomar. E deve-se estimular o aprendiz a tentar realizar atividade motora sem a bola, para vivenciar a sinergia do movimento global. Então, nessa fase, além do conhecimento, então, além daquela conversa inicial, da demonstração, ou seja lá como vocês vão optar por fazer essa fase, o aluno ele tem que realizar um movimento sem a bola. Porque por mais que ele esteja vendo, na hora que ele for realizar, é algo diferente. É o primeiro contato do aluno com esse movimento. Então, é o primeiro recrutamento muscular, recrutamento articular. Então, ele tem uma noção geral, uma sinergia desse movimento. Passada essa apresentação da habilidade, a gente vai para a sequência pedagógica. Então, vamos pensar que as habilidades motoras aqui aprendidas não são naturais, ou seja, elas não advêm dessas habilidades motoras e por isso elas serão construídas. Além disso, ela não permite a retenção da bola. Então, como falamos, são habilidades que exigirão uma tomada de decisão muito maior. E essa sequência pedagógica, baseada em Publi-Tani, ela vai ser uma prática combinada. Então, já falamos que não é sinônimo do global funcional e não é sinônimo do analítico sintético, ou seja, é uma prática combinada. Nós vamos utilizar o todo e vamos utilizar as partes. Chamamos, então, de prática por adição. Por exemplo, na aprendizagem de um movimento que pudesse ser dividido em 4 partes, A, B, C e D, seria representada como A mais B, A mais B mais C e A mais B mais C mais D. Por exemplo, vamos continuar nesse exemplo da manchete. O movimento da manchete eu posso separar, por exemplo, em posicionamento de mãos, de braço, em movimento de mão, em movimento de pernas e movimento de tronco. Então, essas são as minhas 4 partes. A, B, C e D. Posicionamento de mãos. Posso dar uma manchete assim? Não, porque eu tenho um padrão e o posicionamento de mãos é assim. Então, essa é a primeira parte que eu vou ensinar. Depois disso, eu também vou ensinar o movimento do braço. Então, se posicionamento de mãos é a minha parte A, ensinada a parte A, agora eu vou para o A mais B, que é o movimento do braço. Então tá, já estou no A mais B. Movimentos de tronco. Então agora eu vou para o A mais B mais C. Além desse movimento de braço, ainda vou fazer qual é o movimento de tronco que vai ser utilizado. E por fim, eu vou colocar então o movimento de perna. Então agora eu juntei A mais B mais C
mais D. Então, é nesse sentido que a sequência pedagógica vai ser utilizada por uma prática por adição, que é o que eu comentei em alguns slides anteriores. Então, se fosse um método analítico, por exemplo, eu ia ensinar primeiro o movimento de posicionamento de mãos, depois o movimento de braço, depois o movimento de tronco e, por fim, o movimento de perna. E depois que eu ia juntar tudo isso. Então, aqui não. A gente vai juntar, à medida que ele aprendeu eu vou adicionando uma nova parte. E a gente tem que ter em mente que eu vou sempre do simples para o composto e que isso vai ser diferente de desenvolvimento do fácil para o difícil. Por que é diferente do simples para o composto para o fácil para o difícil? Porque o que é fácil para o aluno hoje, o que é difícil para o aluno hoje, amanhã vai ser fácil. Então, aí eu perderia eu já não teria mais uma sequência. Então, a gente vai sempre partir do aluno para o simples, para o complexo. Então, esse é o modelo de corrente que representa a nossa sequência pedagógica. E é isso que possibilitará que as imperfeições sejam corrigidas antes da fixação, por meio de exercícios apropriados que constituirão a próxima etapa. Então, lembra dos engramas fracos? É nesse sentido. Então, eu vou construindo uma sequência pedagógica no sentido de que, quando eu tenho um engrama fraco, isso permite que eu corrija o movimento do meu aluno. Passado, então, essa sequência pedagógica, a gente vai para os exercícios educativos e formativos. Os exercícios educativos, eles possibilitam correções dos erros mais comuns. Visam a correção apenas da parte do grupo ou do gesto técnico que não está satisfatório. E o objetivo é resolver imperfeições causadas por equívocos motores e técnicos. Já os exercícios formativos, eles visam desenvolver determinada capacidade motora. Então, aqui a gente também agrupa os alunos que apresentem os mesmos equívocos motores. Por exemplo, um circuito no qual cada estação haveria um exercício para uma correção específica. Basicamente, qual a diferença dos exercícios educativos para os exercícios formativos? Nos exercícios educativos, eu estou falando de gesto técnico. Nos exercícios formativos, eu estou falando de capacidade motora. Por exemplo, força. Então, a corrigir o movimento do toque. Se tivesse uma posição incorreta de mãos, eu estou falando, então, que seria necessário um exercício educativo. Mas, se o meu aluno não tem força para mandar essa bola muito longe, então eu estou falando de um exercício formativo. Então, eu posso utilizar uma bola de basquete, por exemplo, para que ele realize algumas repetições desse toque. Isso vai permitir um ganho de força para essa execução. Corrigido, é agora que a gente pode passar para a quarta etapa, que a gente chama de automatização. Então, uma vez retido, o movimento passa a ser natural para o indivíduo. E o caminho para isso é a repetição da habilidade, desde que realizada com alto grau de proficiência. Então, eu também não posso permitir que o meu aluno vá para a automatização se ele ainda está executando esse movimento de forma muito errada. Porque senão ele vai automatizar o movimento dessa forma. Ah, professora, mas então como eu faço? Ainda tem alunos na minha turma que já estão realizando a contento e alguns alunos ainda não. Posso passar uma parte ou outra? A gente vai passar para a próxima etapa sempre que a maior parte do meu grupo estiver realizando a um nível satisfatório. Então, é claro que quando a gente trabalha com um grupo de alunos muito grande, a gente vai ter essa disparidade entre os alunos. Mas eu tenho que avançar no processo quando a maior parte do grupo atingiu o objetivo. E os primeiros exercícios dessa fase, eles devem ser mais simples, com execuções mais estáticas e individual. Exercício contra a parede, por exemplo. E aos poucos eu devo ir aumentando a complexidade dos exercícios, inserindo deslocamentos e exercícios em duplas, que é o que a gente falou de condição de execução A, B e C em alguns slides anteriores. Porque nessa fase é a passagem do comportamento-alvo para o contexto-alvo. Lembra daquelas metas de aprendizagem que falamos logo mais? Então, essa automatização é a passagem desse comportamento-alvo, ou seja, do grau de proficiência que o meu aluno está atingindo, para o contexto-alvo,
que é a próxima fase, que é a fase da aplicação, ou seja, aonde eu quero que o meu aluno realize esse movimento? No jogo. Então, essa aplicação, essa transição, ela não pode ser muito brusca, porque eu estou vindo de uma imobilidade em que o meu aluno está realizando, fez muitas repetições, e agora eu estou levando ele a situações mais complexas. Então, aqui eu necessito de tomada de decisão. Aonde jogar, aonde correr, aonde esperar que essa bola venha. Então, a escolha dos exercícios, ela deve ser progressivamente mais complexa e executável à medida que o meu aluno vai atingindo os objetivos propostos pelas aulas. E as atividades propostas na busca de resolução de situações problemas. Então, a aprendizagem hoje, ela vem em busca de resolução de situação-problema. É assim que eu estimulo uma tomada de decisão do meu aluno. Então, eu posso propor para ele 3 etapas nessa fase da aplicação. Exercícios em forma de jogo, jogo adaptado e o jogo, que é um jogo de iniciação. Os exercícios em forma de jogo vão ser uma estratégia de compor pequenos grupos. Então, eu vou fazer exercícios que demandem ou que representem alguma situação que aconteça no jogo. Por exemplo, passe, levantamento e cortada. Então, estou ensinando só o toque, vai fazer tudo isso somente utilizando o toque. Mas ele já vai utilizar essa mecânica que acontece no jogo. Depois eu posso para um jogo adaptado, que são exercícios que visam constante repetição da mecânica nas ações do jogo. Então, eu já vou aproximar ele um pouco mais desse jogo, que vai ser a última fase dessa fase de aprendizagem, em que os alunos devem jogar utilizando apenas os fundamentos adquiridos. Então, se eu estou ensinando somente o toque, ele vai fazer o jogo todo somente utilizando o toque. Se eu já passei para a manchete, então agora ele vai poder utilizar o toque e a manchete. Ah, agora eu estou no saque por baixo. Então vai ser um saque por baixo, toque e manchete. Isso é muito importante. Eu só posso permitir que ele faça o que ele já aprendeu. Porque senão fica um jogo muito desconexo. Então é por isso que que a literatura recomenda que a gente somente permita que o jogo aconteça com os fundamentos já aprendidos, ok? E com isso a gente fecha as 5 etapas do processo pedagógico de ensino de cada fundamento. Cheguei nessa última etapa, cheguei na fase da aplicação, cheguei na última etapa do jogo, então agora eu posso, na próxima aula, por exemplo, ensinar um novo fundamento. E é assim que a gente vai segregar os fundamentos durante as séries da educação física escolar. Mas eu tenho que pensar qual é a ordem que eu vou ensinar esses fundamentos. Eu tenho uma determinada ordem e que não é só o que eu escolho ou da minha preferência. Então, existem várias ordenações para o ensino das habilidades que compõem o voleibol. E a gente não deve entrar em discussão para definir a melhor delas. Então, qual é a ordem dos fundamentos utilizados no jogo, por exemplo? A gente tem o saque, a posição básica, manchete, toque de bola por cima, cortada, bloqueio e defesa. Então, são essa ordem de fundamento que aparece no jogo. Mas por que a gente não poderia utilizar essa ordem de acordo com a metodologia que a gente aprendeu? Porque como é que eu vou utilizar um jogo somente de saque, por exemplo? Então, essa ordem, para a metodologia que nós aprendemos, ela não vai ser muito adequada. Então, é primordial que o professor tenha fundamentações metodológicas e didáticas para o seu procedimento. Então, você pode, enquanto professor, tomar a decisão de qual é a ordem dos fundamentos que você vai ensinar, desde que você tenha um argumento metodológico para isso. Então, você tem que saber por que você escolheu determinada ordem. Nesse sentido, nós vamos sugerir que os fundamentos sejam utilizados na seguinte ordem: posição básica e movimentação, toque de bola, manchete, saque por baixo, saque tipo tênis, que é o famoso saque por cima, cortada, bloqueio e defesa. Então, aqui é uma ordem que permite que eu utilize a metodologia que nós vimos. Então, essa habilidade deve ser aplicada na dinâmica e na variabilidade específica do jogo do voleibol. Por que ensinar primeiro a posição básica?
porque será a mesma para a execução dos demais fundamentos. Então, essa movimentação característica do voleibol é realizada utilizando a posição básica. Então, essa posição básica ela vai servir para todos os outros fundamentos. Então, para o toque, para a manchete, para a defesa. Então, é por isso que eu tenho que ensinar essa posição básica antes que os demais fundamentos. Ensinada a posição básica, eu vou para o toque de bola por cima, que utiliza o fundamento anteriormente ensinado, ou seja, utiliza-se da posição básica e permite à criança precisão muito útil nos jogos de aplicação, que são aqueles jogos da última etapa do processo pedagógico. Depois de ensinado o toque, a gente vai para a manchete. Então, pelo contato com o antebraço ter sentido tátil inferior às pontas dos dedos, ela oferece menor precisão, o que dificulta a realização dos primeiros jogos de aplicação. E é por isso que, por exemplo, eu não posso ensinar a manchete antes do toque, porque a manchete ela é mais imprecisa, então ainda tem muitos erros da manchete. E aí esse jogo de aplicação ele não teria tanta fluidez. É por isso que a gente ensina a posição básica, o toque e depois a manchete. Porque no jogo de aplicação, o aluno vai utilizar a manchete, mas ele também pode usar o toque. Porque, como a gente falou, ele vai utilizar os fundamentos já aprendidos. Depois de ensinar a manchete, é que eu vou para o saque por baixo. Ah, mas e como que ele vai fazer o jogo sem o saque por baixo? Ele vai fazer o jogo lançando bola. Então, no jogo até aqui na manchete, pode ser somente com lançamento de bola para o outro lado. Até que a gente chegue no saque por baixo. Então, com a manchete já dominada, é que o saque poderá ser utilizado com um sentido prático ao jogo. E aí é recomendado para o ensino em escolas. Se a gente está falando de educação física escolar, a gente vai estar falando de saque por baixo. O saque tipo tênis, ele é recomendado para professores que atuam em clubes, por questão de ganho de tempo, visto que essas turmas já passaram por alguma seleção de proficiência, ou ainda porque o saque por baixo ele não se assemelha com o saque por cima. Então, eu não tenho que ensinar o saque por baixo primeiro para depois ensinar o saque por cima, porque são movimentos muito diferentes. Se eu estou falando de escolinha esportiva, se eu estou falando de voleibol no contraturno, eu posso ir direto para o saque por cima. Eu não preciso passar pelo saque por baixo. A cortada, ela é facilitada pelo aprendizado do movimento do saque tipo tênis, pela similaridade entre os movimentos. Porém, se eu estiver falando de escola, eu pulo o saque tipo tênis e vou direto, então, para a cortada após o saque por baixo. O bloqueio, somente após a existência da cortada, é que se pode bloquear. Então, por isso, o bloqueio vem após ela. Não faz sentido eu ensinar a bloquear antes da cortada. Entretanto, na escola, a gente também não vai ensinar o bloqueio, por questão de tempo e por questão de mecânica do movimento. Porque se eu vou executar um bloqueio, eu preciso de uma cortada eficiente para realizar esse bloqueio. E isso eu não tenho, eu não consigo atingir esse nível de proficiência da cortada ainda na escola. E por fim, a gente passa para a defesa, que são os últimos no ordenamento de aprendizagem devido à sua complexidade de execução quando comparado aos demais. Então, recomenda-se que sejam trabalhadas em clubes ou equipes que visam o alto rendimento. Também, a defesa ela não será ensinada na escola. Então, fundamentos ensinados na escola: posição básica e movimentação, toque de bola por cima, manchete, saque por baixo e cortada. A gente para na cortada, então a gente limita-se ao ensino de 5 fundamentos na escola. Por questão de tempo, e que depois vocês podem... quantas aulas a gente tem de educação física no ano? Quantas aulas eu vou ter ao final do ensino fundamental 2, que é a série recomendada ou destinada ao ensino das habilidades motoras. Falado então desse ordenamento dos fundamentos, a gente retoma esse processo progressivo associativo, o porquê ou a importância que a gente está utilizando essa metodologia que foi passada. Então, uma vez criado o processo metodológico para a aprendizagem, o professor deve desenvolver desde a apresentação da habilidade até a aplicação. Então, mais uma vez reforçando, é importante que, a partir de iniciado o processo pedagógico, a gente tem que passar pelas 5 etapas. Terminando a 5ª etapa, é que eu vou para um novo fundamento e inicio as 5 etapas desse novo fundamento, seguindo ou podendo seguir a ordem que foi sugerida pela literatura.
E quando o aluno já estiver realizando a contento, é que então eu devo introduzir o próximo fundamento. Então, é sempre essa questão. Quando eu posso iniciar um novo fundamento? Quando o aluno já estiver realizando de forma satisfatória o fundamento. É claro que, professora, mas eu tenho um nível muito baixo, meus alunos eles não estão conseguindo realizar de forma muito satisfatória esse movimento. Ok, às vezes teremos que passar ainda assim, ou como eu falei anteriormente, quando a maior parte do grupo estiver realizando a contento. E na fase de aplicação, insere-se mais uma habilidade no jogo a cada nova habilidade aprendida. Então, seguindo aquele ordenamento de proposto. Se eu estou ensinando o toque, eu vou utilizar somente a posição básica e o toque. E se eu já estiver ensinando a cortada, quais fundamentos eu posso permitir que os meus alunos utilizem no jogo? Se eu estiver na escola, então todos. A posição básica, o toque, a manchete, o saque por baixo e então a cortada. Okay? E que é o momento mais feliz para os alunos, é o momento que eles mais gostam. Então, a organização proposta agrupa movimentos com estruturas que se assemelham, sendo habilidades motoras que, para sua boa execução, exigem capacidades motoras semelhantes. E se desenvolvermos as capacidades motoras classificadas como requeridas pelos fundamentos em questão, a aprendizagem será obtida com maiores chances de êxito. Temos que lembrar que, além das habilidades motoras fundamentais, eu preciso de algumas capacidades motoras para a realização dos movimentos. O que são essas capacidades motoras? Força, agilidade, velocidade, flexibilidade. Então, essas capacidades motoras, elas também têm que ser desenvolvidas paralelamente aos fundamentos, porque elas vão permitir que o meu aluno realize com maior facilidade, maior proficiência, os movimentos que ele está aprendendo. E aí que a gente tem um probleminha, porque se 2 sessões são suficientes para a aprendizagem da movimentação básica, este é insuficiente para a capacidade motora. Então, supõe-se que de 12 a 14 sessões aproximadamente o sejam. Então, eu tenho todo esse tempo na escola, 12 a 14 sessões para promoção dessas capacidades motoras? Na verdade, não. Quantas aulas de educação física eu tenho? Quantas aulas são destinadas ao voleibol? Entretanto, essas capacidades motoras, elas não servirão somente para o voleibol. Então, eu posso fazer um trabalho com essas capacidades motoras, para o desenvolvimento dessas capacidades motoras ao longo de todo o ano, porque ele vai permitir, ou ele vai facilitar a aprendizagem dos fundamentos de todas as modalidades. Então, a gente tem aqui uma classificação dos grupos de habilidades motoras, porque esses grupos, eles se utilizam basicamente das mesmas capacidades motoras. Então, no grupo 1, a gente coloca a posição básica, a movimentação, o toque, a manchete e o saque por baixo. Ou seja, quase todos os fundamentos que eu vou ensinar na escola. No grupo 2, a gente tem o saque tipo tênis, a cortada e o bloqueio. E no grupo 3, a defesa em pé, rolamentos, mergulhos e recursos. Ou seja, esse grupo 3, eu não vou estar ensinando ele na educação física escolar. Do grupo 2, eu tenho somente uma habilidade, que é a cortada. Então, o meu foco maior é no grupo 1, que se utilizam de mesmas capacidades motoras, como força de quadríceps, como flexibilidade, como equilíbrio estático e dinâmico. E então, porque essas habilidades motoras, elas são muito parecidas nesse sentido. Elas se utilizam das mesmas capacidades motoras, o que facilita, então, o meu trabalho com esses fundamentos. Bom, sendo assim, a gente finaliza a unidade 1 e vejo você na unidade 2. Bons estudos!